E já tá virando tradição aqui no canal todo ano eu trazer um vídeo ensinando passo a passo para você formatar o seu PC ou notebook do zero. E o ano passado eu trouxe esse tutorial aqui instalando o Windows 10. E depois disso eu até ensinei a atualizar o Windows 10 para o Windows 11. Mas eu ainda estou devendo essa instalação do Windows 11 do zero. E como sempre vai ser um vídeo bem detalhado, separado em capítulos. Então se você já tem uma certa noção, você pode pular para o capítulo desejado. Ou se você está aprendendo agora, é só assistir do início ao fim, prestando bastante atenção, que vai dar tudo certo. Vamos lá? Primeiro passo, fazer backup. O que é o backup? Você vai copiar todos os arquivos que são importantes para você, copiar para um HD externo, copiar para a nuvem, serviços como Google Drive, OneDrive, Dropbox, por aí vai. Ou se você tiver outra partição aqui no seu computador, também você pode fazer backup para ela. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o disco local C e eu tenho o disco local E. Eu poderia pegar tudo que é importante que está aqui no C e passar aqui para o E, porque nós vamos formatar apenas o disco C. Aqui no meu caso são 2 SSDs que eu tenho nessa máquina, mas você pode ter apenas um SSD ou HD e ele ser particionado. Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Posso clicar aqui com o botão direito em cima de este computador, mostrar mais opções, gerenciar, gerenciamento de discos, e aqui é só clicar ó, em cima do disco local C e depois em diminuir volume. Aí o sistema vai calcular aqui e vai te falar, ó, já foi. Eu posso criar uma outra partição nesse SSD, ó, de mais ou menos aí 360 GB. E aí era só clicar aqui em diminuir, pronto, você teria uma outra partição, poderia mover os arquivos, né, de uma partição para a outra, porque a gente vai formatar o disco local C. Outra coisa, se você tem um PC que você já comprou ele pronto, montado aí de uma determinada marca, como é o caso da Dell, estou aqui com o notebook Dell também, provavelmente ele já veio com o Windows, certo? E aí ele já possui uma licença que é gravada na BIOS do PC ou notebook, fica atrelado ao hardware. Algumas licenças ainda do Windows ficam atreladas ao e-mail. Se você não sabe, não tem certeza de nada disso, você pode usar o seguinte comando aqui, eu vou deixar aí na descrição, é só copiar e colar. Você vem aqui em iniciar, digita cmd, clica com o botão direito em cima aqui ó, de prompt de comando, e depois em executar como administrador. Sim, o comando é esse, eu vou dar um Enter e aqui apareceu a minha chave, a minha licença para usar o Windows 11, que provavelmente vai estar borrada aí para vocês. Então era só eu copiar essa licença, colar em um bloco de notas ou anotar mesmo, porque depois ela será necessária caso o sistema não puxa automaticamente. Próximo passo, nós vamos precisar de um pendrive. Estou aqui com o pendrive da SanDisk de 32 GB, mas poderia ser um pendrive de 8 GB. É o mínimo necessário. E presta atenção, o procedimento que a gente vai fazer aqui vai apagar tudo que está no pendrive. Então se tem alguma coisa importante no pendrive, salva isso em outro local. Ah, Max, posso usar um HD externo? Pode, mas lembre-se, vai apagar tudo que está lá no HD externo. Muita gente comete esse erro. Beleza, estou aqui com o notebook, vou plugar na porta USB. Se você está formatando um PC, conecte esse pendrive na porta USB atrás do gabinete, porque nas portas da frente costuma dar mais problema, tá? E use um pendrive de qualidade, né? O produto de qualidade. Se você quiser a indicação, vou deixar na descrição para vocês. Posso até deixar esse modelo aí. Agora a gente vem aqui no Google e pesquisa, ó, Media Creation Tool. Já até apareceu aqui, ó, Windows 11. Poderia pesquisar a imagem ISO Windows 11. Também cairia ó, no mesmo link. Ou baixar o Windows 11. Tudo cai no mesmo link da Microsoft. Primeira opção aqui é um assistente de instalação do Windows 11. Ele vai verificar se o seu PC ou notebook tem suporte ao Windows 11, né? Tem suporte ao TPM 2.0. No vídeo que eu ensinei a atualizar do 10 para o 11, eu mostrei como ativar TPM 2.0, mostrei como você verifica se tem, se não tem. Eu não vou estender isso nesse vídeo agora. Se você quiser entender mais sobre isso, vai estar aí na descrição para vocês, ok? A segunda opção é que a gente vai usar para criar a mídia de instalação do Windows 11. Eu tenho a terceira opção também, que eu seleciono o sistema aqui e faço o download da imagem ISO. Para eu poder usar depois com o WinRAR, por exemplo, posso copiar os arquivos através do WinRAR e jogar para o pendrive. Posso usar um outro programa aí como o Ruffles para criar também essa mídia de instalação. A ideia aqui é fazer direto já no pendrive. Então eu vou clicar aqui ó, em baixar agora, na opção aqui criar mídia. Eu já vou abrir, sim,
Vou clicar aqui em aceitar. Aqui não tem nada para ser feito, só clicar em avançar. E olha só, aqui também eu tenho a opção de fazer download da imagem ISO para usar depois se eu quiser. Mas não, eu já vou baixar e criar essa mídia de instalação direto no pendrive. Primeira opção, avançar. Já encontrou o meu pendrive, se você tiver outras coisas plugadas aí, toma cuidado, né? Seleciona o seu pendrive certinho aí e avançar. E pronto, já está fazendo download do Windows 11, agora vai depender da velocidade da sua internet. Quanto mais rápida, mais rápido também será feito aqui o download. Beleza, pessoal? Minha mídia de instalação já está pronta. Vou clicar em concluir. Bom, agora é o seguinte, a gente pode fazer mais alguns passos aqui antes de iniciar a instalação do Windows 11, que é fazer download de um drive de rede. O driver é basicamente o que faz o software se comunicar com o hardware. Drive de rede Ethernet ou Wi-Fi, né, que vai fazer então você conseguir usar a internet no seu notebook. O Windows 11 é bem provável que ele já vai instalar os drivers para mim, ó. Às vezes uns drives mais básicos, mas geralmente instala. Antigamente, nas versões anteriores, era comum a gente terminar de formatar e não ter nenhum drive instalado, aí tinha que ir atrás dos drives, a gente vai fazer isso, instalar tudo. Então assim, se você tem apenas um notebook, apenas um PC, não quer correr o risco de ficar sem o drive de rede depois, porque se você não tiver internet, você não vai conseguir terminar de formatar, certo? Aí a gente já pode fazer isso aqui agora. Meu notebook, por exemplo, é o Dell G15, você pode pesquisar driver e o modelo do seu notebook, ou se no seu caso é um PC, sei lá, se sua placa-mãe é uma ASUS, aí você pesquisa driver ASUS e assim sucessivamente com todas as marcas. O meu Dell G15 5511. Você sempre vai encontrar assim, ó, suporte para Dell, aí você vai ver drivers, download. Você pode entrar também direto no site da fabricante, pesquisar por drive. Você encontra. Aqui eu já vou colocar, ó, Windows 11, tipo de download, driver, categoria, eu posso ainda filtrar mais ainda, posso colocar rede, se eu quiser. Então veja, ó, o primeiro aqui, controlador Ethernet, que seria cabo, mas ele me dá uma outra opção também, Realtek. Então se você não sabe qual que é o seu, você pode baixar os dois, ou se for rede sem fio, ó, driver aqui, ó, Wi-Fi. Aqui eu sei que o meu não é esses aqui não, e sim esse Wi-Fi Killer Wireless, porque eu vi nas especificações do meu notebook. Na dúvida, faz download de tudo. Então pronto, tá aqui em downloads. O que eu vou fazer, ó? Venho aqui em este computador. Olha só aqui o meu pendrive. Ficou aqui na letra D, né? Unidade D 2 pontos. Não necessariamente o seu vai ficar aí. Eu crio uma pasta aqui dentro e vou colocar, ó, driver. Pronto. E um outro detalhe, pessoal, sobre os PCs e notebooks que já possuem a chave vinculada a BIOS, né? Placa-mãe, na hora que a gente começar a instalar aqui o Windows, automaticamente ele já vai instalar a versão que está vinculada. Se por acaso você quiser instalar outra versão, quiser instalar o Pro, por exemplo, você pode fazer seguindo um simples passo, que é copiar esse arquivo aqui que eu vou deixar aí para download, um arquivo que eu fiz em bloco de notas mesmo. Pelo menos funcionava com o Windows 10. Vamos testar aqui com o Windows 11 se vai funcionar. Peguei essa dica na internet, já usei, funcionou. Deve funcionar para o Windows 11 também. Copiei aqui o arquivo e vou jogar aqui para dentro da pasta Source, aqui na minha mídia de instalação. É um arquivo CFG. Beleza, agora sim, vamos reiniciar a máquina para começar a instalação do Windows 11. Está reiniciando e assim que ele começar a inicializar de novo, a gente vai ficar apertando a tecla Delete e F2 ao mesmo tempo. Se você estiver no PC, provavelmente é Delete. No notebook, geralmente é F2. Ok, acessamos aqui, ó, BIOS Setup. Algumas fabricantes vão ser semelhantes, outras, como é o caso da Dell, é bem diferente. Eu vou aqui em Boot Configuration. Veja só, meu pendrive está aqui na terceira posição, o FI SanDisk. Eu vou subir com ele, clicando na setinha. Vou deixar ele na primeira posição. E aqui embaixo eu vou aplicar as alterações. Ok, agora eu posso sair. Agora ele vai iniciar pelo pendrive. Se fosse, por exemplo, naquele notebook Avel, é dessa forma aí que faz, ó. Já mostrei no outro vídeo. Em uma placa-mãe Gigabyte, é assim que faz. Em PCs e notebooks mais antigos, é dessa forma aí. Ok, galera, vamos começar então a instalação do Windows 11, finalmente. Português, português. Agora, teclado aqui eu vou ter que mudar. A maioria dos notebooks vai ser ABNT mesmo, Brasil. E se você tiver a tecla Alt-GR, que geralmente fica ao lado do espaço, aí você coloca ABNT2. Aqui no meu caso, o teclado é diferente. Eu vou colocar aqui Estados Unidos Internacional. Avançar. Instalar agora. E olha aí, pessoal, aparentemente aquele arquivinho lá deu certo, hein? Apareceu aqui todas as versões. Só que aqui no meu caso, ele já veio, né, com o Windows 11 Home Single Language.
E é esse que eu vou selecionar, porque eu não quero perder a minha licença, né? Eu vou clicar em avançar, aceito os termos, avançar. Agora eu vou aqui em personalizada. Vamos lá, galera, essa parte que é muito importante e é um pouco complicada de entender, né, para quem não é da área, então prestem bastante atenção. Vejam que eu tenho aqui, ó, unidade 0, 0, 0 e aqui embaixo eu tenho unidade 1. Então isso quer dizer que eu tenho 2 SSDs nessa máquina ou 2 HDs, ou um HD e um SSD. São 2 discos aqui, né? Porque eu tenho unidade 0 e unidade 1. Se tivesse aqui unidade 2, seria um terceiro HD ou SSD que estaria nessa máquina. Então vejam, apenas um SSD, ele é particionado, ele tem várias partes. Tem uma parte aqui que é de segurança, de suporte. Lembra que eu falei que se você quisesse criar mais uma partição para salvar seu backup, poderia. Aí você tem que tomar cuidado para não selecionar a partição do backup e avançar, porque se você avançar, você vai perder todo o seu backup. Se você avançar em cima da partição onde você salvou ele. Nesse caso aqui, como eu tenho 2 discos, né, 2 SSDs, o que eu vou fazer? Eu vou excluir tudo que está aqui na unidade 0. Se você tivesse backup aqui na unidade 0, não exclua, tá? Não exclua, você simplesmente, ó, seleciona aqui o local onde está instalado o seu sistema. Aqui no meu caso está escrito OS, né? E é a partição ó, que tem maior tamanho. Era só clicar aqui em avançar. Mas como eu tenho 2 SSDs, quero fazer uma instalação mais limpa, eu vou excluir então tudo que está na unidade 0. E olha só, vai unindo, né? Vai ficando tudo o espaço não alocado. Pronto, olha só, aqui está a minha unidade 0, né? Todo o tamanho dela. Na unidade 1 eu não mexo, onde poderia ser o meu backup, por exemplo. E agora é só avançar. Agora é só aguardar um tempo, vai depender aí da configuração do seu PC. Se for uma boa configuração, vai instalar bem rápido. Agora também não tem segredo, vamos selecionar aqui, ó, Brasil. Vou selecionar meu teclado, mas igual eu já expliquei, a maioria aí vai ser a BNT mesmo. E se tiver o Alt GR do lado da tecla espaço, é a BNT2. A Dell colocou esse teclado aí internacional nos notebooks. Fazer o que, né? Vamos lá. Quer adicionar um segundo layout? Pular. Aqui vai ser necessário ter uma conexão com a internet. Não consegui achar um jeito de passar sem conectar, infelizmente. Então, ou seja, ele já instalou o drive de rede. Conectado, avançar. Vai colocar seu nome aqui. Eu vou colocar aqui, ó, Edition. Vai ser o notebook de edição. Por enquanto não vou colocar senha. Agora fica a seu critério, sim ou não, permitir que a Microsoft e os apps usem sua localização. Como é notebook, vou deixar marcado sim aqui para localizar meu dispositivo. E olha só, o Windows 11 já está instalado, o Wi-Fi já conectou. Vou aqui em configurações. Agora eu venho aqui ó, em Windows Update, verificar se há atualizações. Tem bastante coisa para instalar. Eu vou instalar também um programinha para gravar a tela e a gente dá sequência à formatação que ainda não acabou. Vamos lá, pessoal. Tive que instalar já o drive aqui da placa de vídeo. Então, se o seu PC ou notebook tem placa de vídeo dedicada, você vai precisar vir aqui, por exemplo, no Google, digitar NVIDIA Drivers, caso seja uma GTX, RTX, aí você vem aqui e seleciona a sua placa, tá? Qual vai ser o tipo do download? Vai ser um drive para focar em jogos ou um estúdio, né? Para trabalhar com edição de vídeo, por exemplo. Aí depois é só clicar em procurar, fazer download e aí é só abrir, ok, avançar até instalar. Ah, sua placa não é NVIDIA. É Radeon Driver. Pronto, acessa aqui, escolhe o modelo da placa, faz download e instala. E algo que eu já vou fazer aqui, ó, é vir aqui em personalizar, colocar modo escuro, né? Ninguém merece ficar com aquele tema claro, né? Beleza, pessoal. Para verificar se todos os drives foram instalados, é só eu vir aqui em este computador, botão direito, mostrar mais opções, gerenciar. Gerenciador de dispositivos. Aqui consta que todos foram instalados. E mesmo assim, é importante você instalar o drive de vídeo, instalar também o chipset. Vamos lá no site da Dell, que é a fabricante desse notebook, colocar o modelo dele, que é o 5511. Tipo de download, vou colocar aqui driver, categoria pode deixar todas. Beleza? Aqui ele já recomendou esses 4 aqui, então a gente vai fazer download. Vamos começar a instalar, porque assim a gente instala alguns complementos a mais
para o nosso PC ou notebook trabalhar melhor. Agora é o drive de vídeo onboard, integrado à placa-mãe, esse Intel UHD. Bom, após instalar alguns drives é necessário reiniciar o PC para ele finalizar o processo de instalação. Bom, já voltamos e é o seguinte, se o seu notebook PC é novo, é só acessar o site do fabricante, como já expliquei, baixar os drives, instalar e pronto, correr pro abraço. Agora, se você tiver com dificuldades aí de achar drives e por acaso seu processador também for Intel, você pode, usar o assistente de drive suporte Intel. Você vai ter que instalar esse assistente, ele vai analisar sua máquina, reiniciar e aí vai te mostrar o que dá para atualizar, o que dá para instalar. É uma excelente opção também. E lembra que eu falei do chipset, né? Nós já instalamos aqui referente a Intel, mas se fosse AMD, driver chipset AMD, você tem a opção aqui também. Acessa o site, faz download e instala. Um outro meio de você instalar drives de forma mais fácil é usar programas como o Driver Buster. Eu já mostrei ele em outros vídeos, só que assim, é um programa de terceiros, é mais confiável você ir no site do fabricante, tanto do PC, notebook, do hardware, né, das peças, do que usar ele. Deixa ele para último caso, só se você não estiver conseguindo mesmo. Você instala, ele também faz uma varredura, verifica todos os drives e instala para você automaticamente. E assim que terminar de usar, vale a pena você desinstalar ele, beleza? Qualquer coisa, olha nos vídeos anteriores aí de formatação do canal. Agora em relação à ativação do seu Windows, eu vou clicar com o botão direito aqui mesmo, barra de tarefas, só para a gente acessar as configurações. Aqui eu posso vir em sistema e aqui eu tenho a opção de ativação. Se você já tinha a chave vinculada ao seu PC, ok, já vai ficar ativado. Se você não tinha a chave e adquiriu uma nova, vai precisar inserir ela aqui, ou se não ficou ativo e você conseguiu salvar daquele jeito que eu te mostrei no comando, aqui vai ter uma opção para você clicar. Aqui por exemplo eu posso alterar, vai ter uma opção aí para você digitar ela. E tem aquela opção que muita gente faz e eu não recomendo, que é usar ativadores pirata. É algo extremamente errado, não ensino, não recomendo. E sem falar que pode te prejudicar muito aí, principalmente em relação à segurança do seu PC. Depois de formatar e instalar os drivers, vai faltar instalar os programas. E eu tenho um vídeo aqui de quais programas instalar no notebook novo ou depois de formatar o PC. É um vídeo muito completo, procurei mostrar aí apenas programas grátis, então vale muito a pena assistir esse vídeo logo após esse de formatação em que você está. Bom, é isso galera, espero muito que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham conseguido aí formatar, instalar o Windows 11. E esse é um tipo de vídeo para você aprender e compartilhar, então compartilhe com aquele amigo seu que você sabe que está precisando. E se tiver gostado mesmo, não esquece de sapecar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeos aqui relacionados à tecnologia. De vez em quando a gente traz dicas de PC, mas o nosso forte é fazer revisão de produtos, então se você gosta de ficar ligado nas últimas novidades, vale a pena acompanhar o nosso trabalho. Me acompanha mais de perto lá no Instagram, posto bastante coisa. Aqui embaixo você confere mais dicas de PC e aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.